Oi, tudo bem? Eu sou o Thiago Golini, sou jornalista, sou comentarista esportivo e tô aqui para falar um pouco sobre essa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Uma rodada cheia de notícias, cheia de coisa pra gente repercutir sobre. Dorival Júnior demitido no Corinthians, o Palmeiras vencendo o Bahia fora de casa na Fonte Nova e agora mais líder do que nunca do campeonato. São Paulo com um hat-trick do Ferreirinha, inacreditável, vence o Cruzeiro por 4-1 no Morumbi. Então, muita coisa para repercutir. Eu vou destacar alguns jogos, né? Não vou conseguir falar sobre todas as partidas, mas vou deixar aqui, né, na barrinha aqui embaixo, a minutagem de cada um. Caso você queira ouvir sobre algo específico, você pode pular para o momento que você quiser, certo? E aí no final eu vou dar uma pincelada geral sobre essa rodada, tá bom? Então, vamos começar sobre, para mim, a notícia principal dessa 10ª rodada, que é a demissão do Dorival Júnior. Uma demissão que já era esperada, né? Diante do clima que se construiu nos últimos jogos, já eram 9 partidas sem vencer do Timão, né? Teve, nesse meio do caminho, o empate contra a Portuguesa, né? Que foi, inclusive, o primeiro jogo dessa sequência, né? Que depois o Corinthians vai lá e vence nos pênaltis, mas já num desempenho muito ruim. E é interessante, né? Ver como o discurso ele vai sendo construído, né? Porque nesse jogo contra a Portuguesa eu lembro muito bem e eu vi isso, que o Corinthians estava fisicamente abaixo e aí não estava conseguindo entregar pela sequência de jogos. Então essa era a narrativa. Aí vai, segue, aí é eliminado do Paulista. Aí já fala um pouco sobre criatividade, sobre um time que precisa ter mais qualidade lá na frente, mas aí é uma cobrança em cima do Memphis. E aí vem com resultados ruins no Campeonato Brasileiro. Tem, por exemplo, empate contra o Santos, né? Que o Corinthians até joga bem, mas não consegue vencer. Tem a derrota para o Coritiba, e aí vai acumulando, as coisas vão se acumulando. Jogo muito ruim que fez no meio de semana agora contra o Fluminense, e mais uma vez um jogo bem abaixo hoje contra o Internacional. E aí, finalmente, Dorival é demitido. Então, nem 2 títulos aí de Copa do Brasil e Supercopa foram suficientes para segurar o treinador no cargo, né? Ele que já estava há quase um ano já no Timão, impressionante assim, e acaba dessa vez saindo. 10 técnicos demitidos em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ó, vamos lá. O Dorival, o Gilmar Dalpozo na Chape, inclusive Fábio Matias anunciado como novo treinador da Chapecoense. Quero falar um pouquinho sobre a Chape só no final do vídeo, mas a gente vai chegar lá. O Osório no Remo, Tite no Cruzeiro, o Diniz no Vasco, o Crespo no São Paulo, o Anselmi no Botafogo, o Felipe Luiz no Flamengo, o Vojvoda no Santos e, para completar, o Sampaoli no Galo. Então, assim, é impressionante assim, como a gente tem uma sequência, né, de técnicos demitidos. E é isso, se você tem uma sequência ruim, se você tem um momento ruim, não importa se tem Memphis lesionado, se tem o Yuri Alberto, se tem ou não tem o Garro jogando bem, se os meio-campistas estão bem ou mal, aí realmente assim fica insustentável, né? O Corinthians, eu acho que tem elenco para jogar mais do que tem jogado, né? E com certeza é aquilo, né? Você pode desempenhar melhor e acho que principalmente o que fica, né, para a sequência do Dorival, que para não sequência do Dorival é uma questão de que talvez não fosse o Dorival que iria resgatar esse elenco, né? O time já estava bem desgastado, essa sequência complicou muito o time do Timão, né? Teve, como eu citei, a eliminação no Campeonato Paulista. O Corinthians é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro e a gente já está na 10ª rodada do torneio, né? Já passamos da metade aí do primeiro turno e o Corinthians está lá brigando contra o rebaixamento de novo, sendo que tinha uma expectativa até de um Corinthians que esse ano pudesse ser um pouco mais estável por conta de um elenco mais profundo. Então não é o que está acontecendo. Por isso eu entendo a demissão do Dorival. Não sei se eu. Eu acho que eu concordo. Né? Acho que realmente não tinha mais um caminho diante do clima que se construiu, né? Porque é isso que acontece no futebol brasileiro. Se constrói esse clima de pressão tão grande que aí não tem nem como o treinador ter uma autonomia para recuperar o time. Então, realmente ficou muito complicado. E aí, olhando para a sequência, né, e as possibilidades que o Corinthians tem.
surge a notícia de que o Emiliano Dias, né, o filho do Ramon Dias, tá se atirando, né, tá querendo muito vir pro Timão, né, tá ele mesmo, né, se candidatando a essa vaga. É quando você quer aquela vaga do LinkedIn, né, que manda lá no Gup, grande Gup, né, não, por favor, manda lá, ele já tá lá, né, na DM do Marcelo Paz. Por falar em Marcelo Paz, outra possibilidade, o Vojvoda. Eu gosto do nome do Vojvoda, tá? E eu acho que combina com esse Corinthians. Acho que o Vojvoda construiu no Fortaleza um time muito aguerrido. E acho que o Corinthians daria mais material humano para ele fazer alguma coisa do que o Santos. Apesar de ele talvez ter sentido uma certa pressão da torcida no Santos, né, e não ter feito um bom trabalho, eu gosto do nome do Vojvoda. Mas também coloca uma pressão em cima do Marcelo Paz. Tem o Diniz, né? Que é aquilo. Se o time tá moscando, o Diniz aparece lá para treinar. Mas eu não sei, eu não acho o Diniz um cara que se encaixaria, mas eu ainda assim seria interessante ver o estilo de jogo do Diniz com essa torcida do Corinthians, que é uma torcida que apoia, ele é um cara que muitas vezes se desgasta com os jogadores, eu acho que não combinaria muito. E até o estilo de jogo também, não é bem o tipo de jogo que o Corinthians normalmente faz, mas assim, né, é uma possibilidade. Tem o Tite, que aí é um outro tipo de pressão, porque o time do Corinthians, né, a torcida do Corinthians tem uma identificação muito grande com o Tite, mas vem de decepções recentes, né, que foi o caso do trabalho dele com o Flamengo, que ele falou que não ia trabalhar em lugar nenhum no Brasil, e aí aparece no Flamengo. A última, né, por questões também de saúde mental, claro, mas e isso tem que ser valorizado, né, ele não estava bem mentalmente para assumir o cargo, mas é justamente nesse momento que veio o Dorival, e aí o quanto que ele tá bem mentalmente, porque no Cruzeiro ele pareceu sem muito repertório, especialmente de energia, para ser esse cara, né, que ele sempre foi. Então eu não acho que tinha a melhor opção. Eu gosto da opção do Vojvoda, eu acho ele um nome interessante. E aí a gente parte para Crespo, eu acho que o Crespo não viria. Tem um Gadiardo, aí já é sonhar demais, aí eu acho que seria até melhor do que o Vojvoda, mas aí é complicado. Então, eu acho que dos nomes que o Corinthians tem acessíveis, o que eu gosto mais é o do Vojvoda. Mas, né, são as possibilidades, né, que o Corinthians tem aí para essa sequência. E aí falar um pouco sobre o Internacional, que vinha jogando bem antes dessa essa boa sequência de partidas, né, que eu tô usando muito a palavra sequência, mas você entendeu. E o Inter vinha fazendo bons jogos, fez um bom jogo contra o Galo, fez um bom jogo em várias partidas também no Beira-Rio, mas não estava conseguindo vencer. E aí, o Pesolano, no jogo contra o Santos, monta um time mais aguerrido. O time vai lá, consegue vencer o Santos. Depois contra a Chape vai lá, vence por 2-0, já com o Alan Patrick. Depois empata com o São Paulo e de novo hoje, com um time mais aguerrido, com o Bernabé jogando de meia esquerda e deu certo. Ele apareceu lá na direita para finalizar e fazer uma boa jogada do gol. Então, deu bastante certo, mas aquilo, né? Agora o Inter tem um Grenal pela frente e aí vai jogar desse jeito mais aguerrido, mais físico, né? Focando mais na defesa e buscando contragolpe, buscando a velocidade dos alas, né? O Vitinho, o Bernabé. É uma possibilidade. Mas é aquilo, né? O Inter, em vários momentos hoje do jogo, ele marcou num 6-3-2, não, um 6-2-2 talvez, um 6-3-1, se é que dá para dizer. É um time que os dois, né? Tanto o Bernabé quanto o Vitinho, eles voltavam lá atrás para marcar em certos momentos, né? O Matheus Bahia também fechando bem esse lado esquerdo, o Bruno Gomes lado direito. O Vitor Gabriel não vai jogar o Grenal. Então, vale destacar aí quem que vai ganhar essa vaga, né? Tem o Mercado como opção, tem o Félix Torres, mas, assim, o Inter tem essa dúvida, né? Vai ter esse time mais aguerrido com esses caras que voltam para marcar ou tem o Alan Patrick, que é um cara muito acima da média, que é um líder desse elenco. E aí você deixa ele de fora, é difícil a situação do Pesolano, né? Um time que vai tentar propor mais ou vai tentar se segurar mais no Grenal, que o Inter entra mais pressionado do que o Grêmio por conta do gauchão.
né, e vencido pelo Tricolor. Então, assim, é bem interessante, vai ser um Grenal muito bom na próxima rodada. O Inter vai ter aí um bom tempo para trabalhar, porque não tem competições sul-americanas nessa semana, certo? Agora, se a gente tá falando, né, tava falando um pouco sobre treinadores, jogo entre os dois treinadores mais longevos do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira no Palmeiras e Rogério Ceni no Bahia. E aí é natural que, olha só, quando você dá tempo para um treinador trabalhar, quando você não coloca pressão numa sequência de um mês ruim, cara, você pode montar times interessantes. E é o que acontece. O Palmeiras é um time muito capaz de competir em qualquer circunstância, inclusive numa Fonte Nova lotada que colocava uma pressão gigantesca contra o Bahia, que é um time que propõe jogo, que é um time que vai para cima e que não se acua. Mas o Palmeiras é muito resiliente, é muito competitivo, é um time cascudo e tá resgatando, né, esse espírito cascudo. A temporada passada foi um time por muitas vezes meio insosso, né? Acho que tinha até qualidade, mas faltava essa casca que o Palmeiras está demonstrando esse ano. E, né, que levou ao título do Campeonato Paulista, né, uma sequência de 9 partidas consecutivas aí que o Palmeiras vence por um gol só de diferença. O Palmeiras não precisa amassar o adversário, não precisa dominar o jogo para vencer. Então, né, as últimas 9 vitórias que o Palmeiras teve foram 9 com um gol de diferença, né, no placar, né, seja um 2-1 ou 1-0. E, e assim, eu acho que foi um jogo até que o Bahia se impôs mais do que o Palmeiras. Mas o jogo, futebol, ele tem alguns aspectos. E eu quero destacar 4 aspectos. O tático. E eu acho que o aspecto tático, ele foi muito equilibrado. Talvez até um pouco superior ao Bahia, que é a disposição dos jogadores em campo. Né? Teve momentos em que o Palmeiras tomava mais as ações do jogo, momentos em que o Bahia tomava mais as ações do jogo. E o Bahia usava bastante, né, dos seus jogadores de frente, mas enfrentava uma defesa do Palmeiras que estava encaixada em marcação individual. Então o Alan perseguiu o Luciano Juba, muitas vezes deu para ver o Alan fazendo uma função como um meia, né, porque o Juba vem por dentro para construir, muitas vezes o Andréas acompanhando o Jean Lucas, então o Bahia tinha alguma dificuldade de conseguir encontrar alguns espaços, mas era o Bahia quem propunha mais, quem tinha mais a bola e quem construía mais jogo. Até o Palmeiras fazer uma grande jogada, que aí a gente entra no outro aspecto, que é o aspecto técnico. Num jogo equilibrado de duas equipes que se encaixam bem e que, né, têm estilos parecidos, não necessariamente estilos parecidos, mas que desempenham bem coletivamente, né, e organizacionalmente. O Bahia se defendia em duas linhas muito bem compactas, né? Uma linha com 4 defensores, uma linha com 5, e fechavam muito bem os espaços. O Palmeiras não tinha esse entrelinhas ali para trabalhar. Mas o Palmeiras conseguiu encontrar um buraco ali no lado do direito. E era onde o Palmeiras sempre atacava ali, buscando áreas, porque ele tinha ali uma vantagem no 1 contra 1. Várias vezes o Palmeiras buscava essa bola invertida para encontrar o Arias e que ele fosse ali num duelo individual, no caso ali contra... Era o Arias, né? Se eu não me engano. Vou até confirmar aqui, dá um segundinho. Era o Acevedo. É o Acevedo, tô chapando. O Acevedo que fez um jogo interessante, né? Um bom duelo, mas sofreu um pouco também. E aí, o Palmeiras. Enfim, e aí entrando nesse aspecto técnico, entra o talento, né? A qualidade individual de jogadores como o John Arias e o Flaco Lopes. Cara, é um golaço o gol do Palmeiras. O primeiro gol do Palmeiras é um golaço, um golaço. O Arias domina, abre no Flaco e aí o Flaco faz bem o movimento e dá um calcanhar de volta. De primeiro, o Arias, pum, só toma, no ângulo, assim. Ele não tem nem muito alavanca de bater na bola. É um chutaço, assim, no ângulo. Cara, coisa linda, coisa linda. A segunda maior contratação da história do Palmeiras, se pagando muito rápido já. O Arias já é um protagonista desse time do Palmeiras, é impressionante. Né? Já tinha feito gol contra o Botafogo, agora faz gol contra o Bahia. Então, assim, o Arias realmente tá jogando muita bola. E aí, beleza. Então, falamos aqui do aspecto tático, do aspecto técnico. E agora,
entrando no aspecto emocional, mental, o Bahia vem para uma segunda etapa ainda mais exposto, ainda pressionando mais, né? Um time que, aliás, pressionando ainda mais. E aí logo consegue desencaixar dessa marcação individual do Palmeiras, né? Conseguiu construir algumas boas jogadas ali pelo lado, de tabelas, né? Tentando atrair, tentando mexer nessa zaga do Palmeiras. Hoje o Arthur, como titular na lateral esquerda, né? Sofreu um pouquinho para marcar, mas é aquilo, né? É o que o Palmeiras tem. O Piquerez está machucado, o GFT também, né? E acho que o Arthur, ele fez bem o seu papel, mas é aquilo, né? Tá numa uma responsabilidade até além do que se esperava, né? Como um terceiro lateral esquerdo, agora como o primeiro. Mas foi ali que o Bahia conseguiu entrar um pouco mais, né? Em cima dele ali. Mas logo na sequência consegue um gol de cabeça ali com o David Duarte, né? David Duarte que teve muitos problemas com lesão na temporada passada, e nessa também, agora, né, tá nesse processo aí de voltar ao time titular e faz o gol. E o Bahia continua pressionando, né? Continua amassando. É impressionante como o Everton Ribeiro é um cara que cria muito, né? Como um cara que vai para cima, como um cara que tem qualidade individual, assim. Ele quase faz um golaço de calcanhar que o Giai tira em cima da linha. E aí destacar a boa partida de alguns jogadores do Palmeiras. O Murilo, cara, o jogo do Murilo é muito bom hoje. O Murilo ganhando muitos duelos, muito firme, muito bem nas jogadas. E o Giai é impressionante, assim, como o Giai tá conseguindo corresponder, né? Chamar a responsabilidade nesse lado direito, ganhar duelos. E é ele quem salva, inclusive, a bola em cima da linha ali do Bahia. Né, o Bahia ainda, o Rogério Ceni coloca Eric e Ademir, e o time do Bahia vai ainda mais para cima, né? O Ademir muito bem no jogo, muito, né, colocando fumaça, indo para cima. Só que aí depois do gol, né, nesse momento de mais intensidade do Bahia, o time vai perdendo o ritmo, né? Porque é isso, você cresce no momento do jogo, mas tem o aspecto físico, né, da partida. E eu acho que o Bahia sentiu. E aí conforme foi sentindo o aspecto físico, entra o aspecto emocional. Por quê? O Bahia não é esse time cascudo que o Palmeiras é. O Palmeiras, o Abel, ele tira jogadores para colocar outros que são piores no ataque. Ele tira o Flaco para colocar o Luigi, ele tira o Aras para colocar o Sousa, ele tira o Maurício para colocar o Evangelista, que não é bem um armador. E ainda assim o Palmeiras consegue crescer no jogo. O Palmeiras consegue amassar o Bahia, consegue pressionar o Bahia, consegue criar chances em cima do Bahia, consegue ir empurrando o Bahia para trás, que foi sentindo fisicamente, e conforme foi sentindo fisicamente, foi sentindo emocionalmente também. Que esse é um problema do Bahia. O Bahia é um time que muitas vezes se descontrola no jogo. E aí, numa bola parada, o Palmeiras vai lá, num escanteio, bola cruzada e o gol contra do Ramos Mingo. E aí é uma questão, né? O Gustavo Gomes, existe um toque em cima do David Duarte que estava no ar. Para mim, não é o suficiente para ser marcado a falta, sendo bem sincero. Os jogadores do Bahia saíram totalmente na bronca. O David Duarte falou também depois, né, na zona mista. O Caio Alexandre falou que o time foi prejudicado pela arbitragem do Jonathan Berkenstein. Não, perdão. Era o Lucas Casagrande. O Lucas Casagrande hoje. O Berkenstein era no jogo da Chape. E eu, particularmente, acho que ele errou várias vezes no jogo. Acho que ele marcou algumas faltinhas. Acho que ele parou mais o jogo do que ele para normalmente. Algumas decisões meio estranhas durante a partida, mas nessa, pra mim, ele acertou. E aí é isso. O Palmeiras, mentalmente, é um time muito resiliente. E aí o Bahia sente, né? Porque começa o time aí pra cima do árbitro e aí entra na pilha também, que normalmente vem do Abel, né? Mas hoje veio muito mais do banco do Bahia e coloca essa pilha, né? Então toda falta era para vermelho, né? Teve uma falta do Diai que ficou muito na reclamação ali o banco do Bahia para dar o vermelho pro lateral, acho que é até questionável, mas o Bahia não conseguiu se controlar mentalmente e aí sentiu a partida, não teve forças para buscar o resultado. Então, o Bahia taticamente é um time muito bem organizado, um time que é capaz de propor jogo contra o líder do campeonato, né, que é capaz de colocar o Palmeiras contra as cordas, como colocou no final do primeiro tempo, durante vários momentos do primeiro tempo, como colocou no começo do segundo tempo. Mas é um time tecnicamente muito bom, jogadores como o Everton Ribeiro, que quebram a linha do adversário, né, o Ademir, que foi muito bem no jogo, o Pulga, no lado esquerdo também, muito, muito acionado, muito participativo, né, nesse duelo contra o Giai. Mas na questão física e emocional, eu acho que
o Bahia ainda peca bastante, e foi isso que tirou o Bahia, por exemplo, da Libertadores, né, no jogo contra o O'Higgins. Agora, isso é um fator importante. Para mim, o Bahia briga no mínimo por G4. Cara, o time do Bahia é muito bom. O time do Bahia é muito organizado e não tem nenhuma outra competição, né? Tem a Copa do Brasil, é verdade, mas não tem uma competição internacional, né? Não classificou nem para a Sula, porque foi eliminado ainda na segunda fase da pré-Libertadores. Então, é o mesmo caso do Mirassol na temporada passada. Tem um calendário mais livre, né? Por exemplo, essa semana vai poder descansar. Né? Também não tem na Copa do Nordeste, porque estaria classificado para uma competição internacional e por isso não foi para a Copa do Nordeste. Né? Só que aí acabou eliminado na fase preliminar da competição internacional. Então, assim, eu acho que o Bahia tem totais condições, né, de brigar na parte de cima da tabela até o final e talvez até brigar por título. Para brigar por título, eu acho que é muito justamente por esse aspecto mental, em jogos grandes como esse o Bahia sente. Mas eu acho que é um time para brigar ali no top 3, tá? Eu acho bem plausível pelo trabalho que vem sendo feito pelo Rogério e pela equipe aí do Bahia, né? Quem diria, se você dá tempo para um treinador trabalhar, a tendência é que o trabalho funcione melhor. Enfim. Então, tá aí o Palmeiras muito completo, né? O Palmeiras, assim, muito capaz de brigar em todo tipo de jogo, em situações adversas. Acho que o Palmeiras fez um jogo muito competitivo hoje. Achei que o Palmeiras se defendeu bem, né? Mesmo com os encaixes individuais, que muitas vezes são manipulados pelo adversário, o Palmeiras conseguiu atuar muito bem e conseguiu esse triunfo aí em cima do Bahia, certo? O Palmeiras aí 25 pontos no campeonato, tá 5 à frente do São Paulo, que no momento é o vice-líder, mas mesmo Flamengo e Bahia, que tem um jogo a menos, se vencerem vão só a 20 também. Então o Palmeiras tem pelo menos aí 5 pontos aí de gordurinha. E aí, né, agora tem o começo da Libertadores, tem um derby no próximo final de semana. E aí vai precisar também administrar esse elenco, que na minha visão é curto. Talvez seja um dos pontos fracos do Palmeiras. É o elenco curto. E aí é agora onde isso vai pesar mais. Partindo então, né, voltando um pouco no tempo, o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro. E aí tem algumas questões, né? 4-1 para o São Paulo. São Paulo vinha de dois resultados muito ruins e dois desempenhos muito ruins contra Atlético Mineiro e contra Palmeiras, e depois contra o Internacional também um jogo assim, meio insosso, né? Contra o Inter no Beira-Rio. E aí o Roger Machado já estava pressionado no cargo e aquilo, né? O Roger Machado já chega demitido, assim, né? É impressionante como a situação do Crespo, São Paulo lidou muito mal. Mas o que acontece é, diante, né, da situação, o Crespo é obrigado a arriscar. Né? Quando você tem a, a chance de você perder, você tende a arriscar mais. E foi o que o Roger Machado fez, colocando o Arthur e o Ferreirinha. Ele já tinha colocado o Arthur para jogar contra o Inter e acho que deu razoavelmente certo. Acho que ele entrou e fez um bom jogo. E aí hoje ele entra com Arthur e Ferreira nesse ataque do São Paulo. E aí com Bobadilha e Marcos Antônio, né, no meio campo. E lá na frente o Luciano e o Caleri. E, e dá muito certo, né? O Cruzeiro começou melhor, começou pressionando, começou apertando e parecia talvez encaminhar a partida mais para o que foi o jogo contra o Vitória, do que vinha sendo, por exemplo, os jogos anteriores do Cruzeiro com o Tite. E começou bem o Cruzeiro, mas aí logo de cara, né, numa ótima jogada do Arthur, ele acha. Aliás, o primeiro foi o pênalti, né? O pênalti ali, né, na falta dentro da área, o Caleri faz o 1-0. E aí na sequência, aí sim, o Arthur, né, no momento de pressão ali que o Cruzeiro tentava responder, o Arthur recebe essa bola nas costas dessa pressão e aí acha o Ferreira livre, né, para finalizar 2-0 São Paulo. E aí era um momento muito bom e o São Paulo conseguiu criar oportunidades, conseguiu dominar o jogo e o Cruzeiro sentiu muito, né, o gol. E aí entra no aspecto mental, né, do jogo. Como o Cruzeiro é um time organizado, um time que tem qualidade, mas aí quando toma 2 gols se desorganiza, um time que começa
a se desesperar algumas jogadas, até tentou pressionar mais o São Paulo, mas sem conseguir criar. O São Paulo se defendeu bem no jogo, mesmo tendo um time mais ofensivo, e aí o papel também desses pontas de voltarem para marcar, o São Paulo conseguiu se fechar bem. O Cruzeiro tentava propor, mas não conseguia encontrar espaços. E aí vem o segundo tempo, o Cruzeiro volta bem e logo começa com o gol, né, do Christian. E aí a expectativa era de que o Cruzeiro fosse ainda melhor, fosse pressionar, fosse para cima. Só que aí, de novo, o timing do São Paulo foi muito bom. O Ferreira, de novo, recebe uma bola ali né, na velocidade e consegue fazer o 3-1. Aliás, perdão, o gol não foi na velocidade, foi na bola parada, né? E aí a bola sobra ali e o Ferreirinha faz um belo gol, inclusive. Gol difícil de se fazer ali. Ele próprio falou, né? Essa aqui é a virada de pé. E aí você pum, coloca e a bola vai no ângulo. Foi muito bem o Ferreira para finalizar. E aí é de novo um Cruzeiro que sente o gol, que não consegue se impor, que não consegue encontrar espaços. Matheus Pereira no jogo abaixo. Acho que o Matheus Pereira ainda é um dos que mais tenta, mas o Caio Jorge, eu senti no jogo abaixo. Teve um bom lance no primeiro tempo que ele conseguiu a caneta ali. Se eu não me engano, foi em cima do Sabino. E aí ele tem a bola cara a cara com o Rafael. E aí ele dá um domínio a mais. Isso é típico de alguém que tá sem confiança. Né? Porque você deu uma caneta, você tá de frente pro goleiro. Você é o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Cara, você enfiou o sabugo. Mas ele domina mais uma, porque ele precisa ajeitar o corpo. Então, eu acho que esses pequenos detalhes, né, são muito mentais, assim. E aí o Cruzeiro sente muito isso. E aí isso vai ser um problema, né? O time até melhorou depois da entrada do Lucas Silva, que, né, principalmente no segundo tempo, que é um jogador que dá essa estabilidade, que indica onde o time tem que jogar, que vai lá e rege o time. Mas aí depois, né, ficou ali uma ópera meio muda, né? Meio sem muitos repertórios da equipe do Cruzeiro que não conseguiu. Cara, você acredita que acabou minha bateria enquanto eu tava gravando? Complicado, mas tô de volta. E aí, enfim, voltando sobre o Cruzeiro. Então é isso. E aí agora o time, nesse momento, tá na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Perdão, 19ª colocação, tá atrás do Remo, tá atrás da Chape. Então, assim, é bem complicado mesmo a situação da tabela do Cruzeiro. E eu tenho, né, falado um pouco, tenho, né, repercutido isso, de que acho que o maior trunfo que o Cruzeiro tem agora são as Copas. E o Cruzeiro, historicamente, é muito forte nas Copas, e especialmente na Libertadores, que é um torneio que o Cruzeiro não frequenta há muito tempo. Então, acho que é o momento de focar nas Copas, porque a tendência é que no Campeonato Brasileiro as coisas se encaixem, né? O Arthur Jorge está no início de trabalho, acho que o Cruzeiro teve bons indícios, acho que o 4-1 fica muito, né? É um golpe duro, mas ainda é um Cruzeiro que é muito competitivo, que tem muita qualidade e não vai ficar nessa 19ª colocação. Só que aí é aquilo, né? São 10 rodadas e 7 pontos. Você não tem mais força para brigar por um título do Campeonato Brasileiro como era a expectativa. Então, nesse momento, aliás, o Cruzeiro já perdeu o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tá a 18 pontos do Palmeiras. Assim, é muito difícil de tirar 18 pontos, mesmo que você tenha 28 rodadas para isso. Ainda mais do Palmeiras, tirar 18 pontos, né? Se bem que o time aí já entregou uns 14 e faltava 10 rodadas, né? Mas, assim, já acabou, já era o brasileiro. Tentar ali buscar uma Libertadores, tentar buscar alguma coisa nesse sentido, mas título já era. Então é hora de focar na Libertadores e essa semana tem um jogo difícil contra o Barcelona de Guayaquil. Não é a altitude de Guayaquil, mas é um jogo complicado. O Barcelona que eliminou o Botafogo, né? Na pré-Libertadores. Então o Cruzeiro tem um duelo importante já nesse meio de semana. E pro São Paulo, cara, um jogo que tira um pouco a pressão do Roger, né? O primeiro hat-trick da carreira do Ferreirinha. Impressionante, assim, inacreditável o que o Ferreirinha fez, é bizarro mesmo. E aí, né, ele até falou depois sobre o Neto, se o Neto tivesse, né, feito a aposta esse ano, né, de andar de vir no programa do Donos da Bola da Bandeirantes de tanguinha, se o Ferreirinha fizesse 10 gols do campeonato.
na temporada, talvez ele tivesse mais perto de ter essa aposta cumprida nesse ano, né? Acho que o Ferreira não queria ver o Neto de tanguinha ano passado e por isso não chegou aos 10. Mas, aliás, né, ninguém queria. Mas, enfim. O, ah, o Ferreirinha, assim, bizarro, jogou muita bola, um show dele, fez o que quis. E aí é aquilo, né? Ele é um cara de muita qualidade. Cara, eu gosto do Ferreirinha, eu acho ele um bom jogador, tem um bom drible, né? Tem esse um contra um, essa qualidade de puxar pra dentro e finalizar. O problema dele é o finalizar, né? Muitas vezes ele chuta mal, ele toma a decisão errada, né? É aquele cara que vai lá, faz toda a preparação, mas na hora de colocar o lacinho, né, do presente, ele não acerta, né? Eu tô aqui com um marca-texto na mão, eu não sei por quê. E aí é aquilo, né? O Ferreirinha perdeu, ou conseguiu aí uma ótima partida. E aí o São Paulo ganha um pouco mais de respiro, né? Principalmente o Roger Machado. Bom, esses foram os jogos que eu consegui acompanhar mais. E aí eu quero dar uma passada, né? Claro, tem que falar um pouquinho sobre a vitória do Flamengo. Eu não consegui assistir tão bem, né? Mas, assim, pontos que deu pra perceber. O Lucas Veríssimo é um cara que ajuda muito a defesa do Santos. O Santos hoje jogou com o Zé Ivaldo na lateral direita. E adivinha quem comprometeu? O Zé Ivaldo, né? No cruzamento ali, no gol do Pedro. Ele acaba deixando ele passar nas costas, né? O Zé Ivaldo deixa o Pedro passar nas costas dele. O Gabigol bastante vaiado, né, no jogo. O Santos fez um jogo competitivo, né? Até abriu o placar. E aí, né, um jogo em que o Santos foi um pouco mais seguro defensivamente. Acho que foi um jogo interessante. Mas o Flamengo mostrou força, né? Especialmente, né, de reação para buscar a virada. Um golaço do Paquetá. E o Plata, né? Acho que é outro ponto aí a se destacar, voltando ao time e dando assistência. Então, o Plata que teve alguns problemas aí, né? Foi afastado e tal. Agora, né? Já vários jogos não foi relacionado por opção técnica, enfim. Então, agora voltando aí ao time do Flamengo e voltando com contribuição. Mas não vou me ater a falar sobre isso. Vou me ater a esses pontos, mas o Flamengo vem sendo aí importante depois da traulitada que tomou para o Bragantino. E o Santos, assim, competitivo, né? Hoje sem o Neymar, mas acho que com o Cuca tem sido um time mais competitivo, um time que é capaz, sim, de pontuar, né? Hoje não pontuou, mas de enfrentar, de duelar bem contra os adversários. Então, acho que o Santos está num caminho interessante aí, com uma zaga agora um pouco mais estável, né? De novo, sofreu, né? Tomou 3 gols. A gente tá falando de zaga estável aqui, tomou 3 gols. Mas, enfim. Acho que o Santos tá num caminho um pouco melhor. E aí, o jogo que eu queria destacar, né? O jogo não mainstream, o jogo alternativo da rodada, é o Chapecoense 1, Vitória 1. Cara, que jogo legal de acompanhar. Eu tive a oportunidade, né, o prazer de comentar esse jogo na Rede Voz do Esporte de rádios. Inclusive, siga lá a Rede Voz do Esporte. Cara, e aí é uma Chape que chega com o técnico demitido, né, o Gilmar Dalpozo. E aí já anunciado hoje o Fábio Matias como o novo treinador. Fábio Matias, que foi o treinador da Portuguesa, né? Destaquei até a Portuguesa no jogo lá contra o Corinthians, que fez um ótimo jogo contra o Corinthians e merecia ter passado, né? Porque jogou muito mais que o Corinthians, mas aí brilhou a estrela do Vitinho no final e principalmente do Hugo Souza nos pênaltis. Mas o Fábio Matias, que fez um bom trabalho e vários jogadores aí, inclusive em times da Série A, né? Ele agora ganha essa chance na série, né, saindo da Série D para a Série A. Então, né, o próprio treinador chega a ganhar uma chance na Série A. Daí tinha alguns outros nomes, né? Falou um pouco sobre Claudio Tencati, também Humberto Louser, o Carpini, que tá pressionado lá no Fortaleza. Mas chega o Fábio Matias, eu acho que dentro dessas opções é um nome interessante, é um nome talvez um pouco mais diferente, que vem de um bom trabalho recente, mas é aquilo, né? Um técnico de Série D. Tudo bem, acho que ele é melhor do que a Série D. Mas, assim, acho que ele chega com uma pressão a mais, né? E vem para substituir o trabalho aí do Dalpozo, que vinha de muito tempo.
Então, eu gosto do nome do Fábio Matias, mas acho que ele chega com uma pressão. Agora, olhando para a partida do hoje contra o Vitória, né? O Vitória, olhando para o lado do Leão da Barra, ainda não venceu, não tinha pontuado longe de Salvador. Hoje foi o primeiro ponto que o Vitória conseguiu fora da capital baiana. Isso porque tinha conseguido empatar contra o Bahia, né, no Bavi, na Fonte Nova, e foi o único ponto que o time tinha conseguido fora de casa. Perdeu pro Palmeiras, tomou uma traulitada pro Palmeiras, tomou uma traulitada agora pro Cruzeiro, perdeu jogando abaixo, sim, fazendo jogo ruim contra o Grêmio também. Então, o Vitória tendo muita dificuldade de vencer fora de casa e hoje também não conseguiu, né? Então, é bem complicada a situação do Leão da Barra, que na temporada passada foi vencer pela primeira vez na 29ª rodada fora de casa. Que foi o jogo contra o Santos. Então, é realmente assim, um Vitória que tem muita dificuldade de jogar longe do Barradão. É impressionante. E aí, olhando para o jogo, são dois times que têm um estilo um pouco parecido, né? De ser mais reativos, né? A Chape estava jogando com 3 zagueiros e hoje o Celso Rodrigues. E aí tem que se destacar, né? O interino, né? Que faz parte ali da comissão fixa da Chape, que treinou o time para a partida de hoje. Ele escala um time não com 3 zagueiros, como o Gilmar Dalpozo vinha fazendo, mas com um 4-3-3 e tendo jogadores de amplitude para atacar. O Vitória hoje não tinha o Baralhas e o Emanuel Martinez, que são dois meio-campistas muito importantes desse time. E aí perdeu nessa qualidade ali de meio. A escolha foi por Kaique e Zé Vitor, que acho que fizeram uma boa dupla, mas sem conseguir ser tão efetivos assim. Né, o Vitória começou, e aí, como eu disse, né, são dois times que têm um estilo parecido no sentido de serem reativos, né, serem times que respondem ao que o adversário faz, principalmente o Vitória. A Chape ainda é um time que tenta alguma coisa, mas normalmente tenta se recuar mais para buscar jogadas de velocidade, para buscar bola parada, enfim. Então, a tendência era que fosse um jogo meio truncado, né? Porque são dois times que têm um ataque fraco. Mas justamente por serem dois times que são mais reativos, alguém tinha que se sacrificar, né? Alguém tinha que sacrificar o seu estilo de jogo para tentar propor algo a mais. E o Vitória começou fazendo isso. O Vitória começou pressionando mais. Mas aí o problema do Vitória, para mim, foram as decisões de finalização. Porque é muito mais fácil você fazer um gol quando você tá perto do gol do que quando você tá longe, né? Faz sentido? Natural. E só que assim, o Vitória arriscava toda a bola de longe, toda a bola, toda a bola. Tinha chances às vezes de tomar uma decisão um pouco melhor e abrir essa bola na lateral para tentar cruzar essa bola na área, né? De tentar algo diferente, né? De tentar manipular e jogar pro lado livre da defesa da Chape. A Chape tava com uma linha com 2 zagueiros que estavam acostumados a jogar com 3. Então, talvez fosse uma arma ali tentar infiltrar por dentro. O Vitória não teve essa qualidade nem essa paciência. E aí, talvez esse seja o problema, né, dos ataques, tanto de Vitória quanto da Chape. Não é necessariamente times que não propõem ou que não querem jogar, mas às vezes não conseguem mesmo. E aí faltou mais qualidade do Vitória de ter um ataque mais perigoso. E aí era a Chape quem conseguia atacar mais, por quê? Porque usava bem dessas pontas, né? O Enio estava caindo mais pela direita e o Ítalo mais pela esquerda. Os Jesus ganharam a oportunidade de serem titulares com o Bolasie por dentro, sendo o centroavante. E eles dois estavam sempre buscando ali o 1 contra 1, estavam sempre buscando ali os duelos, né, o ir para cima do adversário. E aí é onde é justamente numa jogada de lado de campo, não exatamente nesse 1 contra 1, mas era uma jogada de lado de campo que o Edenilson é expulso. Uma baita jogada do João Vitor, bom meio-campista da Chapecoense. Ele dá uma caneta no Zé Vitor, ex-portuguesa, jogador do João Vitor contra Zé Vitor, né? João José Vitor. Enfim, o João Vitor deu uma caneta e puf, toma mano, um lançamento assim, coisa linda, coisa linda mesmo. Cara, muito bonito. E eu fiquei assim, putz, que cara bom. E aí, e aí ele coloca o Ítalo na posição de correr e contra o Edenilson que tá correndo para trás. E aí no que ele tá correndo para trás, ele tá tentando virar o corpo para se recuperar e duelar no 1 contra 1.
E aí, no que ele vai fazer esse movimento, ele, puf, dá o carrinho na entrada da área ali. Eu até achei que foi pênalti. A minha impressão ali, pelas imagens que a gente teve, é que foi em cima da linha, mas o árbitro viu que não. E aí, por ser o último homem, né? Porque realmente o Ítalo ia dominar, ia sair cara a cara com o Lucas Arcanjo. E aí é justo, né? Se fosse pênalti, era amarelo. Se não fosse, era vermelho. Como não foi, vermelho. E aí, o que acontece? A Chapecoense vai pro segundo tempo para pressionar, para ir ainda mais para cima. Daí aí conseguiu, né? Colocou o Walter Clar, colocou jogadores, né? O Walter Clar hoje começou no banco, inclusive, né? Um jogador que tem sido importante. Ele entra, e aí é onde a Chape começa a cruzar a bola na área, mas o Vitória também responde, o Vitória também tem suas estocadas, porque a Chape por vezes não conseguia proteger tão bem esses contragolpes. E aí o time do Vitória tinha bola parada, cara, teve uma chance do Anderson Pato, que vem inclusive, né, do Campeonato Baiano, foi um dos destaques da equipe da Chapecoense, se eu não me engano, vou até confirmar aqui. É da Juazeirense, sendo mais exato. Cara, ele errou tudo que tentou, assim. Puxa vida. Ele, ele tem uma chance ali, cara a cara, assim, a bola sobra no pé dele. 0-0. O Vitória tinha poucas chegadas, mas quando chegava precisava aproveitar. E aí ele manda. O René tenta uma bicicleta, aí ele bate mal, a bola bate, rebate, sobra nele de novo, e aí ele consegue bater mal de novo, assim, era ele e o gol, tinha um goleiro na frente, mas cara, era só, né, pancar ali, não conseguiu. E aí, a Chapecoense pressionando, cruzando bola na área, tentando, né, muitas vezes buscava essas costas da marcação ali, tentava cruzar para tentar pegar a segunda trave com alguém livre. Ah, não foi assim que saiu o gol, mas foi num cruzamento. E buscando o Neto Pessoa, que tinha acabado de entrar de novo, uma mudança do Celso Rodrigues, que mexeu bem no time. E colocou mais um centroavante para brigar por essas bolas aéreas e deu certo. O time faz 1-0. E aí era o momento que o Vitória, puxa, a gente se segurou aqui com um a menos e tal, mas é isso. Entra o Jair Ventura com o Mateuzinho. Mateuzinho, meia ofensivo, entra ali no meio campo e, cara, ele vai lá, numa bola, sofre o pênalti muito claro, o pisão ali bem na linha da grande área, e vai lá e bate muito bem, faz 1-1. E aí, poxa, foi isso, é isso, conseguiu um empate. A Chapecoense pressionou, o Lucas Arcanjo ainda fez umas defesas assim sensacionais, mas ficou no 1-1. E aí, assim, fica bom pro Vitória por conta do contexto, né, de ter um a menos e tal, mas o resultado não é bom, né, porque o time não consegue vencer a primeira fora de casa. Ainda assim, acho que é menos pior do que pra Chape. Mas também não é ruim pra Chape, porque é aquilo, né? O time precisava pelo menos de um resultado ali que fosse minimamente ok, diante do momento ali que é muito ruim, né? Da demissão. Até tô pegando aqui, não tô olhando porque eu tô pegando a tabela. O Vitória, nesse momento, é o 14º, tem 11 pontos. A Chape é a 17ª, o primeiro time na zona de rebaixamento com 8. Então, é um empate que não é bom pra ninguém, mas também não é tão ruim, sabe? Então, mas foi um ótimo jogo. Foi bom pra quem assistiu, né? Porque foi um jogo muito legal, assim, um jogo alternativo aí da rodada. Então, inclusive, acho que um ponto também que tem que se destacar é o Léo Vieira, que saiu da Chape, né? O goleiro. Ele tá agora no Bahia. E o time tá com o Rafael Santos. Acho que o time sente a falta também do Léo Vieira. Claro, o gol nem foi culpa dele, tá? Porque foi ali um pênalti ali, né? É onde o 11 contra 10 fica irrelevante, né? Porque você iguala, você tá colocando o atacante com o goleiro frente a frente. Então, era o melhor jeito do Vitória fazer um gol. Mas, voltando à questão de goleiro da Chape, agora o Rafael Santos está assumindo essa posição titular, né? E aí o Léo Vieira, que foi um cara que fez milagres pela Chape nesse início de brasileiro mesmo, vai fazendo falta também, né? Tá fazendo alguns bons jogos pelo Bahia, né? Chegou agora lá ainda tá também se adaptando, mas interessante o goleiro agora do Esquadrão de Aço. Bom, é isso, né? Passando pelos outros resultados da rodada, o Coritiba empatou em 1-1 com
o Fluminense, dois times lá da ponta de cima da tabela. O Fluminense é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tomou uma virada pro Botafogo no Clássico da Amizade, 2-1 pro Fogão. Né, um resultado muito bom aí pro Vasco, pro Botafogo. Primeira derrota do Renato Gaúcho sob o comando do Vasco. Inclusive, saiu a notícia de que ele não vai viajar com a equipe pro duelo da Sul-Americana, né, no meio de semana. Enfim, né, que ele não vai estar na beira do gramado. O jogo é contra o Barracas Central, time da Argentina. Enfim, né? É Argentina mesmo? Isso mesmo, Argentina. Bom, e além desse 2-1, né, vitória importante para o Botafogo, consegue uma sequência aí de 2 vitórias seguidas, e agora vai ter a chegada do Franklin, o Franklin Carvalho, né, o Rodrigo Belão aí, treinador interino, foi bem, né? Apesar de ter tomado um 4-1 lá pro Atlético, venceu o Mirassol e venceu agora o Vasco. E aí agora quem assume é o antigo interino, né? O antigo auxiliar, no caso. Que é o Franklin, né? Ex-auxiliar do Arthur Jorge, que agora assume a equipe do Botafogo. A ver os próximos episódios. O Botafogo também tem Sul-Americana no meio de semana. Bom, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense mais uma derrota no campeonato. O Atlético Mineiro se encontrando mais uma vitória, né? 2 vitórias seguidas. Uma contra a Chape e agora contra o Atlético. Muito bom resultado, né? O Atlético Paranaense fez o gol no finalzinho, né? E colocou ali um fogo no jogo, mas o Atlético Mineiro foi superior, né? Isso pelo que eu pude ouvir. O Mirassol perdeu para o Bragantino 1-0, né? No duelo de times do interior, né? Quem se deu a melhor foi o Bragabu, que também está numa ótima fase, né? Conseguiu um resultado espetacular contra o Flamengo e agora vence o Mirassol, que é o lanterna do campeonato. Rapaz, que situação do Mirassol. Cara, o Mirassol não joga tão mal. Isso que me incomoda, assim. Não acho que o Mirassol tá jogando essa bola para ser o último do campeonato. Mas também, não é como se o Mirassol também tivesse tão encaixado, assim. Mas eu acho que podia mais, assim. Acho que podia tá com mais pontos, né, o Mirassol. E aí fica uma zona de rebaixamento, assim, com times que naturalmente iriam sofrer, né? A Chapecoense, que é um time frágil, na minha visão, o Remo, que muito tempo fora da Série A, né, muita coisa para adaptar ao mesmo tempo. O Cruzeiro, que é completamente inesperado, mas o Mirassol, que também era um time, né, que talvez se esperava que ia sofrer mais esse ano, se esperava que ia sofrer assim no ano passado, né, não sofreu. Essa foi a verdadeira surpresa. Enfim, né, além deles, Corinthians e Santos brigando lá embaixo de novo, né, como foi ano passado, o Inter brigando lá embaixo, apesar de estar numa boa sequência, o Vitória, enfim, né, o campeonato se desenha mais ou menos para a mesma coisa, apesar de ainda estar bem embolado, né, nesse meio de tabela. E aí, por último, falando sobre o Remo, o Grêmio empatou em 0-0 com o Remo, inclusive com um pênalti pegado pelo Everton. E o Remo perdendo algumas chances assim inacreditáveis. Uma chance inacreditável que o Cagliari perdeu assim, que foi loucura. Mas o Remo, inclusive, tendo até talvez mais chances, né? Eu não vi o jogo, confesso para você, mas só destacar na saída do jogo ali o Arthur foi falar sobre as polêmicas, né? Sobre as notícias de que ele estaria insatisfeito no clube. Falou que não, falou da onde vocês estão tirando isso? Enfim, Arthur é um cara importante, tá voltando aí de lesão. O Arthur meio-campista, né? Ex-Barcelona, ex-Liverpool, ex-Juventus, rapaz. O cara tem um currículo invejável e é Grêmio pra caramba, né? Então, ele é bom, muito bom. Cara, o Arthur é muito bom. E hoje o Zortea, né? Que foi um dos caras que se destacou na Copinha. O Grêmio foi bem na Copinha, chegou até a semifinal. Hoje ele ganhou a oportunidade como titular, não foi tão bem. Mas o Arthur vai voltando aí aos poucos. Se ele puder voltar fisicamente bem, ele é top meio-campistas aí do futebol brasileiro. Talvez ele só com... Acho que na frente dele ele coloca talvez só o Danilo, o Marcos Antônio. Aí ele briga ali fácil com o Andréas, com o Marlon. Cara, é um jogadoraço, o Jorginho, né? Mas o Arthur é muito bom. É isso. No resto é isso, então... só passar então a classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o primeiro é o Palmeiras com 25, com 20 temos o segundo São Paulo e o terceiro Fluminense, os dois tricolores. Em quarto, o Flamengo com 17, mesma pontuação do tricolor baiano. O Bahia é o quinto, o sexto é o Atlético Paranaense com 16, o sétimo é o rival do Atlético, o Coritiba com 15.
oitavo, né, com 14 pontos o Atlético Mineiro, mesma pontuação do Bragantino. Em nono, o décimo é o Botafogo. Olha só como o Botafogo subiu aí de posições, né, com 12 pontos. E aí a turma dos 12 pontos, né, 12 pontos também para o Grêmio, 11º, para o 12º Vasco e para o 13º Internacional. 14º é o Vitória com 11, com 10 pontos. O 15º Santos e o 16º Corinthians, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aí sim, no Z4, a Chapecoense, né, o 17º com 8, o 19º Remo com 7 pontos, mesmo 7 pontos do Cruzeiro, eu falei 19º Remo, 18º Remo, 19º Cruzeiro, e aí o 20º, o Lanterninha Mirassol. Certo? Essa foi a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, aí, seu comentário. Diz aí qual jogo que te chamou mais atenção, o que você gostou mais, né? Tem alguma coisa que eu tô falando groselha? E quem que podia chegar pra entrar no lugar do Dorival? O Bahia vai brigar pelo título? O São Paulo? É isso aí mesmo, tá bem? Ou não foi só uma loucura do Ferreirinha? Deixa aí o que você acha, tá bom? Então é isso. Valeu, forte abraço, tamo junto.